A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 8 da nossa classe no terceiro trimestre da CPAD em 2020. Essa edição especial aí em Cristo. E é claro, pessoal, que hoje nós vamos tratar sobre um assunto tão importante, a mídia e o culto ao corpo. Olha que interessante, vamos observar isso à luz da palavra de Deus, tá aí. É claro que eu conto com vocês. Você que está chegando por aqui, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, sabe? E eu te agradeço, deixa aí o comentário, glória a Deus, comenta aí de alguma maneira, coloca o nome da tua cidade também, vou ficar muito feliz em te ter por aqui. A nossa lição, ela tem um objetivo muito específico. A gente vai trabalhar o texto bíblico e vamos observar alguns pontos na aula de hoje. É claro que aqui no canal a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Rapaz, tem um monte de coisa aqui para você. Aula para professor da EBD, é só você olhar aí no link na descrição. Também a gente já está se preparando para o quarto trimestre da CPAD, que vamos falar muito sobre avivamento. Eu te espero por aqui, tá? Vamos deixar de conversa? Vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos na lição de número 8, que vai tratar sobre esse tema, a mídia e o culto ao corpo. Nós temos uma base bíblica para poder trabalhar isso com você de forma teológica, de uma maneira que você pode explicar aí para os teus alunos em sala de aula, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, faça essa leitura com os teus alunos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, é muito importante fazer essa leitura. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então nós temos essas leituras bíblicas para poder abordar com os nossos alunos em sala de aula. Temos alguns objetivos também. E o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o culto ao corpo. Quando a gente analisa nesse primeiro ponto sobre essa questão de o culto ao corpo, quando você pega, por exemplo, a carta de 1 aos Coríntios, você percebe que Paulo, quando escreve sobre aquela carta, ele está escrevendo em uma cidade em que o contexto do culto ao corpo era muito comum. Por exemplo, na cidade de Corinto, se você não sabe, existe um panteão grego. O que é um panteão grego? Templos a deuses gregos naquela época, nos dias de Paulo. Existe até hoje as ruínas do templo da deusa Afrodite. Sabe o que acontecia nesse templo, nesses dias lá? Culto ao corpo, sexo explícito, as pessoas poderiam, por exemplo, ter relações sexuais com as prostitutas daquele culto. Então Paulo observa que ele percebe que existia um culto ao corpo e que isso era visto como forma maligna naqueles dias. Existia também alguns monumentos ao deus Apolo. Esse deus Apolo era visto pela cultura grega como deus que trabalha exatamente nesse viés da homossexualidade. Então, Paulo vê aquilo, ele escreve de Corinto aquela carta aos Romanos, especialmente do versículo 18 a seguir. Paulo condena exatamente essa depravação total, demonstrando que nós somos influenciados e temos que tomar cuidado para não ser influenciados pelo pecado nesse mundo. E quando você observa tudo isso e para entender sobre a influência da mídia em nossos dias, nós percebemos que a mídia tem essa tendência de levar, de expor esse culto ao corpo. Isso não significa que você não vai se cuidar de maneira nenhuma, mas isso significa que você precisa observar a palavra de Deus e entender sobre essas relações que a Bíblia traz para a gente e como trabalhar isso com os nossos alunos. O culto ao corpo, de acordo com as Escrituras, é visto como algo ruim quando você coloca isso em primeiro lugar. O primeiro ponto trata sobre esse argumento e o segundo vai tratar sobre o seguinte assunto: a beleza e a busca pelo corpo perfeito.
de forma midiática, você percebe que a tendência da mídia hoje é exatamente esculpir um corpo perfeito. E é interessante você parar para pensar sobre isso. Eu não sei se você segue aí nas suas redes sociais esse pessoal que trabalha como influencers, blogueiros e blogueiras que trabalham exatamente sobre essa questão da influência, de como se vestir, de como se maquiar. Tudo isso está entrelaçado na mídia. Isso não é visto como ruim, mas a gente precisa compreender, à luz da palavra de Deus, se isso passa de um limite, se isso passa para uma depravação, já é visto como ruim. A Bíblia trata sobre isso. A Bíblia diz que aquele que segue o padrão desse mundo e as tendências desse mundo acaba se afastando da presença de Deus, porque ele está cultuando ao corpo, está se dedicando às coisas dessa vida. Mas a Bíblia também diz que nós devemos tomar esse cuidado com esse templo que é você, esse templo do Espírito Santo. E isso não significa que você não vai se vestir bem, que você não vai se cuidar, que você não vai cuidar, por exemplo, da tua saúde pessoal, mas isso também significa que você precisa tomar cuidado em não cair exatamente nesse laço da depravação total, da depravação dessa busca pelo consumismo, dessa busca pelas coisas dessa vida, dessa busca pelo corpo perfeito, que isso acaba adoecendo você também. Vamos avançar então para o terceiro ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a indústria da beleza. Esse é o quarto ponto. A nossa lição, ela traz essa informação sobre a influência da indústria da beleza por detrás das mídias sociais. Por quê? Existe essa questão de publicidade, de propaganda, tentando influenciar você em adquirir algo a mais, tentando influenciar você a gastar o teu dinheiro nessas questões. E quando você observa essa questão, você acaba percebendo que tudo fala-se então de um mercado. E quando se trata na questão do mercado, existe essa tendência de adquirir algo a mais, de influenciar você a adquirir determinadas promoções que vão surgindo para poder te atrair para o consumo. E quando você olha para isso, você percebe que você não pode cair em determinadas ciladas, porque você pode entrar no endividamento também. E olhando para a Bíblia, a gente percebe exatamente a influência da palavra de Deus em demonstrar que nós, como cristãos, devemos viver nessa vida de forma simples, de forma que agrade a Deus, de forma que exalte ao Senhor, não sendo influenciados pelos padrões desse mundo. Mas conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós devemos influenciar esse mundo pelo padrão da vida cristã, pelo padrão do Evangelho, pelo padrão de servir a Deus. Vamos avançar então para o nosso próximo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. No quarto ponto da nossa lição, nós já vamos observar as consequências causadas pela busca de um corpo perfeito. Existem algumas consequências quando isso passa a ser levado de uma forma frenética. Isso não é bom para você. Você precisa perceber que você precisa cuidar de si. Mas você precisa também perceber que a palavra de Deus também traz uma orientação. Nesse quarto ponto, nós vamos dividir em alguns subtópicos. O primeiro trata sobre o seguinte assunto: a compulsão por exercícios físicos. Você percebe nesse primeiro subtópico que a maioria dessa garotada que busca ter um corpo escultural ditado por essa mídia, infelizmente, cai na cilada, por exemplo, de tomar alguns remédios para acelerar o metabolismo, para ter um corpo bombado, em outras palavras. E, infelizmente, não estão vendo a consequência terrível que está trazendo para a sua saúde pessoal. A Bíblia faz questão de dizer que nós precisamos cuidar da nossa vida pessoal, mas nós precisamos tomar alguns cuidados para não perder o rumo, para não estragar aquilo que Deus não deu. Porque isso aqui também faz parte da nossa mordomia cristã. O segundo subtópico, aqui no quarto ponto, fala também sobre outro cuidado e consequência que existe sobre essa questão dessa busca pelo corpo perfeito. Anorexia nervosa.
Essa aqui também é uma consequência terrível, e nesse segundo subtópico a gente entende que essa consequência é aquela questão da falta de alimento que acaba existindo na vida daquele ou daquela que busca ter um corpo magro, um corpo perfeito. Existem pessoas que infelizmente são levadas à morte por causa de seguir essas tendências midiáticas, seguir as tendências desse mundo. Você precisa se alimentar bem, precisa cuidar da tua saúde e não cair nesta cilada, porque isso só te traz consequências terríveis. O terceiro subtópico aqui trata sobre o seguinte assunto nesse quarto ponto que estamos tratando com vocês: a bulimia nervosa. Essa aqui já é o contrário, é aquela questão da pessoa comer os alimentos, de ter uma alimentação, mas provocar em si mesmo vômitos para poder retirar aquilo que comeu. Isso também não é legal. Isso também não te traz uma saúde física e nem espiritual. Acaba te levando para longe e infelizmente te levando para a morte. E a Bíblia faz questão de dizer que nós precisamos tomar esses cuidados. Os cuidados de não ser influenciados para não cair exatamente nessas consequências terríveis, nessas consequências que nos levam para longe de Deus. Vamos avançar, vamos para o próximo ponto da aula de hoje, que é o quinto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a Bíblia e o nosso corpo. A Bíblia faz questão de dizer que o nosso corpo é templo do Espírito e que é possível, sim, cuidar do nosso corpo, ter uma vida saudável, sem ser influenciado pela mídia. E vamos analisar isso em alguns argumentos. O primeiro aqui é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, conforme está escrito na Palavra de Deus, e esse aqui é o sexto ponto, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Você é templo do Espírito Santo. A graça de Deus habita em você. Nessa manifestação espiritual, nós percebemos que somos morada dele e devemos cuidar desse corpo com muito carinho e dedicação também. E em último lugar, nós precisamos entender que o que importa para Deus, para aqueles que o servem, não é a aparência física. Esse é o nosso último ponto, o sétimo. Nós vamos perceber exatamente que a aparência física não é importante para Deus, mas o coração que é voltado para o Senhor, como o coração de Davi, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor vê, não como os homens veem, mas o Senhor sonda o coração. Deus tem sondado o teu coração para servi-lo. E, gente, eu espero que essa palavra tenha edificado você na aula de hoje em Cristo. Se ajudei você de alguma maneira, se essa palavra falou contigo, deixa aí nos comentários. Eu espero que Deus te abençoe, tá? Um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. E adiantando, já estamos comentando as próximas lições do quarto trimestre e eu te espero por aqui na classe do Juvenis. Um grande abraço e até lá, em nome do Senhor Jesus.